É a melhor hora do dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Só queria escutar de novo a voz de vocês. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e muito entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter nosso companheiro Volney Pereira, vem lá de Monte Vernon, um querido companheiro nosso em doutrina, que vem doar o seu tempo. Muito obrigado, Volney, pela viagem nessa chuvinha, né? Chuvinha boa. Então, nós vamos começar com nossa leitura inicial e depois a oração que o Frank vai fazer para nós. Vou ler a leitura inicial. Alguém quer ler? Eu permito. Eu passo o meu trabalho. Pode vir, então. A lição que você escolher. Tá bom? Tem que ser aberto já? Não, a lição que você escolher. Tá bom. Ivaldo. Boa noite a todos. Boa noite. Bom Tá dia. tudo Bom dia. certo, tá tudo certo. Boa noite, bom dia. Tá tudo certo. Capítulo 32, do livro Messe de Amor, de Valdo, pelo Espírito de Joana de Ângeles. Prosseguirás, examinando os obstáculos que deparas na vilegiatura carnal, trabalha, servindo na luta em que te empenhas. Neles encontrarás convites à humildade, exercício à perseverança, chamamentos à fé. Compreenderás a necessidade de insistir no bem. Descobrirás tesouros de alegria em cada vitória alcançada e empreenderás planos de trabalho infatigável. Mas não te detenhas no serviço começado, considerando a facilidade que se enfloresceu nos teus braços como êxito e acomodação ao repouso. O vento gasta a montanha, que lhe impede o caminho lenta e insistentemente. Agiganta-se o carvalho, célula a célula. Levanta-se o monumento, pedra a pedra. O que não consigas agora, terás mais tarde, se insistires no empreendimento começado. Ensina o Evangelho que o servidor nunca deve desanimar, embora estando aparentemente vencido. E o apóstolo Paulo conclama aos que tenham os ossos desconjuntados a prosseguirem. Não te uniformizes com as indumentárias mentais dos vencidos, porquanto, qual se dá contigo mesmo, eles estão em viagem na terra, e despertarão um dia, no país da consciência livre, examinando então as oportunidades perdidas. Se alguém te fala que é loucura o esforço que empreendes, silencia e insiste no dever. Se a bolota dissesse que um dia se transformaria em carvalho gigante, ninguém acreditaria. Muito antes que o sábio Dalton concebesse a teoria corpuscular da matéria, essa era constituída de corpúsculos. Se a terra humilde e boa paralisasse o ministério santo de ajudar a semente, ante o vaticínio dos pessimistas, o homem e os animais morreriam à míngua. E se o débil embrião fetal pudesse ouvir-te a respeito dos dias que o aguardam, acreditar-te-ia louco. Não te intimidem, assim, as informações vulgares dos infelizes, que procuram sombrear o céu das tuas esperanças com nuvens pardas e cinzentas, no torvelinho das paixões em que se demoram. Prosseguirás. Se insistires na consciência reta,
fazendo o melhor. Se a morte interromper a tua tarefa, ainda assim prosseguirás, indefinitivamente nas trilhas da eternidade. Das esferas superiores, companheiros que te precederam na romagem e que continuam vivos, vêm enxugar-te o pranto, consolando o teu coração. Sustentam o teu espírito à hora da dificuldade, para que não desfaleças nos rudes embates, semeando a felicidade na tua senda, chorando e sorrindo contigo, confiantes e ansiosos, aguardando o momento de te abraçarem após a tarefa começada, com os júbilos de quem recebe no lar o familiar que retorna depois de rudes refregas. Insiste, dedicado ao bem, e prosseguirás, ditoso depois de tudo. Então, depois dessa prece, dessa leitura, vamos asserenando a nossa mente, acalmando nossos corações e elevando os nossos pensamentos ao Pai Celestial. E ajoelhados espiritualmente, vamos dizendo: obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, por mais esta existência. Obrigado, Senhor, por essa doutrina que nos esclarece e nos ajuda na caminhada. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, pela saúde, pela nossa família, pelo trabalho. Obrigado pelas dificuldades, pelos obstáculos e por esta chance preciosa, Senhor, de podermos evoluir um pouquinho mais. Agradecemos também a presença do nosso irmão, que traz aqui mais uma vez o estudo do dia de hoje, e que possamos levar para as nossas casas, para os nossos lares, um pouco mais do ensinamento do Mestre Jesus. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus, o nosso Mestre, nos envolva e que nós possamos compreender um pouco desse estudo, dessa ideia do auxílio do alto, que é nos trazida por Emmanuel. No livro Esperança, no item 82, Emmanuel vem nos falar sobre o auxílio do alto. E nós que estamos em contato com a doutrina espírita, com os estudos, com as palestras, e com a problemática que a gente vive, das aflições, nós nos questionamos se nós estamos buscando o auxílio do alto quando nós estamos em dificuldade, ou se nós não buscamos esse auxílio. Nós esperamos que as coisas, cheguem ao limite para nos recordarmos que podemos pedir auxílio, podemos, através da oração, entrar em contato com Deus. Não que Deus vá nos libertar das dificuldades que precisamos passar, porque nem é essa a proposta. As dificuldades são necessárias para o nosso crescimento. Então, quando nós fazemos a oração, não é para diminuir a carga, mas sim para nos fortalecer, para podermos carregar esse fardo. E esse fardo com Jesus é um fardo leve. Assim ele propôs no Evangelho para nós, que o meu fardo é leve. Então, é um convite de nós buscarmos esse auxílio do alto, estarmos em contato com essas possibilidades que todos nós conhecemos através da oração. Quem de nós aqui, que no momento de aflição, no momento de dificuldade, não se refugiou na oração para buscar o refrigério da alma, para poder encontrar aquela paz que naquele momento estava fazendo falta para nós, por alguma razão, estávamos vivendo um momento de aflição, e já não tem para que lado recorrer. Não adianta você conversar com o teu irmão, com o teu vizinho, com o teu amigo, porque ninguém tem a solução dessa aflição, a não ser em Deus. É quando você se retira em oração e você pede o auxílio do alto, e
As leis de Deus são perfeitas e todas elas feitas para nos auxiliar o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, ele só está ali esperando que nós peçamos, que nós busquemos, que nós batemos a essa porta que ele nos oferece. É só isso. Na verdade, as leis divinas estão esperando a nossa ação, o nosso desenvolvimento. Se nós dermos um passo em direção a Deus, ele nos atende naquilo que precisamos, não resolvendo nossos problemas, como já disse, mas nos fortalecendo para passarmos pelo problema. Porque se nós tivermos a força e o esclarecimento, o entendimento, por que é que nós passamos por aflições? Por que é que essas aflições fazem parte da minha vida nesse momento? As aflições que eu estou vivendo hoje, o que está consumindo o meu tempo, o meu pensamento hoje? Então, eu vou fazer uma reflexão, isso é individual de cada um, e eu vou buscar o que está me incomodando. Ora, se for um espinho no meu pé, eu vou lá, pego uma agulha e tiro o espinho, simples, depende de mim. Agora, se é algo que está no meu coração, no meu sentimento, e não depende de mim, eu vou pegar o Evangelho, vou fazer uma leitura do Evangelho, seja ela qual for, como foi sugerido aqui, você pode abrir a leitura onde você quiser. Você pode fazer a mesma coisa com o Evangelho, quando você está em aflição. Faz uma leitura, faz uma oração, e essa atitude nos coloca próximo de Deus, nos aproxima de Deus, porque nós buscamos nos conectar com o alto. É como se disséssemos assim: estamos precisando de auxílio, precisamos de ajuda, não damos conta de vivenciar essas aflições sozinhos. Então, nós temos que ter essa atitude. Emmanuel, nas leituras dele, se nós observarmos, geralmente Emmanuel nos convida a termos equilíbrio. Então, quer dizer que não é para nós ficar orando 24 horas por dia, equilíbrio. A oração deve fazer parte do nosso dia a dia, mas sem exagero, né? Então, temos que buscar esse equilíbrio. E ele também nos fala que nós precisamos ter ação, que nós precisamos trabalhar. As leituras de Emmanuel são sempre muito simples, mas ele se utiliza de exemplos muito simples, dos quais nós vivenciamos no dia a dia, para que nós encontremos o caminho mais correto de nos aproximar de Deus, o que é mais fácil. É como se ele estivesse nos ensinando: olha, vocês podem pedir ajuda, porque às vezes nos esquecemos. Às vezes nós achamos que, não, eu estou com um problema e eu vou resolver esse problema. Eu resolvo esse problema. Eu não resolvo o problema, ninguém resolve o problema. É o nosso pensamento no bem, sempre buscando o auxílio do alto, a espiritualidade nos intuindo, nós vamos alcançar os objetivos. Se nós tivermos o hábito de pedir e de agradecer, nós vamos sempre dizer: graças a Deus passamos por essa dificuldade. E se nós não tivermos o hábito, nós, olha, graças a Deus eu resolvi o problema que estava me incomodando. É o nosso orgulho falando mais alto em não reconhecer que nós vivemos num mundo onde tudo o que nós fazemos está relacionado com a providência divina. Tudo, sem exceção de nada. Na Gênesis, capítulo 2, o item 20 a 25, ele diz assim: a ação do Criador na criação é o que chamamos de providência divina, conforme nos esclarece Kardec. Providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas, em toda parte. Tudo vê, e todas as coisas mais insignificantes. Então, a pergunta que nós fazemos é: como que Deus vai ver? Bom, primeiro, tudo ele vê. Como assim tudo ele vê? Será que ele vê nós aqui no Amor e Luz, vê nós lá no Monverno, vê nós lá no Brasil? Deus se multiplica, Deus se divide para estar em todos os lugares, e aqui Kardec está nos explicando que não, que na verdade toda a criação divina está submersa ou imersa no fluido cósmico universal, e que Deus, estando em contato com esse fluido cósmico universal, logo tudo aquilo que fazemos, pensamos e agimos está em contato com Deus. Seja coisas boas, seja coisas não tão boas assim, que nós gostaríamos de esconder, mas que nem sempre, né, de Deus nós nunca conseguiríamos esconder. É como assim: eu consigo esconder do meu semelhante, mas eu não consigo esconder da minha consciência, porque eu sei, a minha consciência é Deus.
Deus está conectado por esse fluido cósmico universal. Então, Deus não se divide, Deus não se multiplica, Deus está em toda parte porque, na verdade, Deus está conectado com esse fluido cósmico universal, que cada criatura da criação está neste fluido, tudo. Nós podemos não ver esse fluido, mas nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. Então, partindo desse princípio, nada escapa à justiça divina, nada, nem as coisas mais insignificantes. Com isso, nós passamos a nos preocupar mais com os nossos atos, né? Com o nosso livre-arbítrio. Nós já sabemos que nós não podemos fazer qualquer coisa que já não nos é lícito, porque nós já temos conhecimento que o meu semelhante não sabe, mas Deus sabe. E no final das contas, não é entre eu e meu semelhante, é entre eu e Deus. E se Deus sabe, como que eu vou negar que eu não sabia? Como que eu vou negar que eu não fiz, que eu não estava lá e que essa não foi minha ideia? Ele sabe meu pensamento, ele sabe tudo sobre cada um de nós. Então, com essa informação, nós partimos para um comportamento melhorado de nós mesmos, porque nós já sabemos que nós estamos sendo vigilados por câmeras divinas 24 horas por dia. Então, vamos lá. Tudo tem câmera de vigilância, né? Agora tem a câmera divina ali, que sabe o que o Espírito está fazendo. Ora, ele nos criou pela sua bondade, pelo seu amor, com o objetivo de nos transformar em espíritos de luz. Essa foi a ideia dele, nos criou para sermos espíritos de luz. Mas ele espera que nós trabalhemos, que nós façamos, e nos dá a oportunidade de estudar, de esclarecimento, para que nós saibamos por que é que estamos fazendo. Porque quando você sabe por que você está fazendo, você consegue decidir com mais calma o que você tem que fazer. Ou seja, peraí, eu não posso agir de qualquer forma. Eu sei por que eu tenho que ser honesto, eu sei por que eu tenho que respeitar meus semelhantes, eu sei por que eu tenho que estar conectado com o bem, porque se tudo é energia, a decisão é minha, o livre-arbítrio é meu. No que eu quero me conectar? Com energias positivas que me alavancam o meu progresso, diminui as minhas aflições, aumenta a minha felicidade, ou ao contrário, vou me conectar com as energias negativas, vou estar envolvido com a criminalidade e cada vez me arrasta meu espírito mais para a parte material ou mais para o planeta primitivo, me faz voltar para o planeta primitivo. E como nós estamos num momento de separar o joio do trigo, os que querem continuar trabalhando no mal, eles serão convidados mais tarde a regressarem, a ter novas reencarnações em planetas primitivos. Aqueles que estão conectados com o bem, que estão se esforçando no bem, que já entendem por que devem trabalhar no bem, esses estão vivenciando essas energias positivas e, logicamente, que vão continuar reencarnando em planetas de prova e expiação ou até mesmo um planeta de regeneração, na medida da nossa regeneração e da regeneração do planeta. Então, a escolha é nossa. Deus não está lá para punir, Deus não está esperando nós cometer um ato falho, Ele nos dá a oportunidade de fazermos as nossas escolhas, e Ele nos dá todas as ferramentas para que nós façamos boas escolhas. E Emmanuel vem nos esclarecer por que é que nós temos que estar em contato com o alto, por que é que nós precisamos buscar esse auxílio do alto, para nos dar a força necessária para nós podermos continuarmos a nossa caminhada, a nossa jornada. Aquilo que nós nos propusemos lá no plano espiritual, que também não foi nada imposto, foi a nossa escolha. E aí ele diz, ele continua falando, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Jesus, está em Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Bom, se nós analisarmos o que é que nós estamos pedindo, olha, o que nós pedimos, nós vamos receber. O que é que nós estamos buscando? Aquilo que nós buscarmos, nós encontraremos. E qual é a porta que nós estamos batendo? A porta que nós batermos, ela vai se abrir para nós. Porque Deus, na sua infinita bondade, Ele nos deu o livre-arbítrio. Não, pode escolher, faça a escolha que você quiser. Então, quando eu peço, eu tenho que saber o que eu estou pedindo. Nós já temos um esclarecimento espiritual para sabermos o que pedir. Então, não adianta eu pedir para ganhar na loteria,
ou eu pedir para que o meu patrão envie o cheque lá toda quinta-feira na minha casa, sem que eu tenha que sair de casa nenhum dia da semana, o patrão só vai enviar o cheque para mim? É lógico que não vai enviar o cheque do pagamento. Eu não fui trabalhar também para ganhar na loteria. Como que Deus vai dizer, você está pedindo, você rezou para ter os números, todos nós iríamos rezar para ter os números e todo mundo ia ganhar na loteria. Não, isso não funciona assim, não é assim. Isso não adianta nós pedirmos isso, porque Deus vai dar de acordo com aquilo que nós precisamos, e não aquilo que nós estamos pedindo. Mas, se nós pedimos dinheiro, pedimos loteria, pedimos dinheiro fácil, coisas materiais fáceis, talvez eles não nos coloquem no nosso caminho alguém que nos faça uma oferta de assaltar um banco, de roubar alguma coisa aqui ou ali para fazer um dinheiro fácil. E se o nosso espírito não tiver realmente fixado na moral cristã, nós podemos perder uma encarnação e nos envolver na criminalidade. Então, nós temos que saber o que é que nós vamos pedir, porque nós vamos receber. O que nós pedir, ele nos atende. E aquilo que nós buscar, nós vamos encontrar. Então, nós estamos buscando o trabalho no bem, nós estamos buscando respeitar o nosso semelhante, fazer o bem em todas as possibilidades que a vida nos apresenta, estender a mão para aquele que precisa de ajuda. Não é que nós tenhamos que sair daqui procurando, não precisamos procurar. Essas oportunidades, elas vão surgir em nossas vidas no dia a dia, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, dentro da casa espírita, surgirão oportunidades de trabalho, oportunidades de fazermos a caridade e também de recebermos a caridade. Porque às vezes a gente faz a caridade, mas às vezes é alguém que tem a caridade para conosco, para as nossas dificuldades. Então, aquilo que nós buscar, nós vamos encontrar. Se nós estivermos buscando maledicência, briga, encrenca, fofoca, nós vamos encontrar os afins, porque no Livro dos Espíritos, no capítulo da influenciação, Kardec nos afirma lá, ele faz a pergunta e os espíritos nos respondem. Quando nós buscamos por algo, tem uma nuvem de espíritos nos influenciando para que aquilo ocorra, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a escolha é nossa. Nós é que vamos saber qual é a energia que nós vamos buscar. E quando ele diz, bate que a porta se abre, porque Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher a porta que nós queremos. Então, hoje nós escolhemos entrar por essa porta e vir aqui, domingo, 11 horas da manhã, para assistir uma palestra. Nós poderíamos ter escolhido a porta do bar, a porta da diversão lá fora, qualquer coisa que não estivesse ligada com o espírito. A nossa escolha hoje foi bater a porta que nos dê um pouco de tranquilidade espiritual para vivenciarmos as nossas aflições, para poder passar por essas aflições, e conforme vamos passando, é o mesmo caso que um estudante que vai passando de ano, vai chegar um momento que ele vai se formar. E nós, ao passo que vamos passando por essas aflições, nós vamos ficando espíritos mais fortes, espíritos mais esclarecidos, espíritos com mais entendimento, e amanhã seremos espíritos evoluídos, espíritos de luz, conforme é a programação inicial. E ele continua dizendo, desta maneira, será filho das tuas obras, terás delas o méritos, e será recompensado de acordo com o que hajas feito. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, o item 3. Essa é uma reflexão muito importante, porque quando ele diz assim, será filhos de tuas obras, é o mesmo que dizer, faça o que você quiser, mas não se esqueça que você vai colher. Você está plantando, a colheita é obrigatória. Serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Então, não reclame daquilo que está vindo, porque está de acordo com o que nós fizemos. E se nós olharmos hoje, talvez nós estamos passando por diversas aflições. Eu acho que aqui todo mundo é brasileiro, todos imigrantes, né? Portugueses e brasileiros. Se nós olharmos para trás da nossa história do planeta, nós vamos vivenciar que nós participamos, porque se nós acreditamos na reencarnação, na imortalidade da alma, nós passamos pela história do planeta. Então, nós vamos ver só esses últimos 2000 anos, nós crucificamos o Cristo, nós perseguimos os cristãos, nós escravizamos, nós fizemos duelos, nós invadimos propriedades, extorquimos donos,
acabamos com famílias inteiras para nos tornarmos dono das propriedades. Aí você pode dizer, não, eu não fiz isso, né? Eu não me lembro. Mas como que você não fez isso se você acredita na reencarnação? E se eu estou falando de 2000 anos, todas as atrocidades que nós, espíritos, fizemos nesses 2000 anos, nós temos responsabilidade com a história. Só desses 2000 anos, nem vamos voltar para Moisés lá, porque está muito longe. 3.800 anos atrás, provavelmente, nós já vivíamos naquela época como espíritos encarnados. Então, nós temos uma responsabilidade. Isso traz uma bagagem de aflições para a vida atual. Para vivenciarmos essas aflições, é só com a ajuda do alto. Se nós não tivermos ajuda do alto, nós não vamos vivenciar. E nós, espíritas em específico, já recebemos ajuda do alto. Porque nós poderíamos ter vindo católico, vindo evangélicos, que são outros caminhos religiosos tão bons ou melhores que o espiritismo, não é uma comparação, mas o que eu quero dizer é que se nós viemos espírita, é porque o espiritismo esclarece sobre a imortalidade da alma e a reencarnação. Porque nós somos tão repetentes em crimes, que agora, com essa consciência que somos espíritos imortais e que reencarnamos e que fizemos parte do planeta, da história do planeta para trás, não nos é mais permitido cometer esses erros hoje. Porque nós hoje temos consciência da reencarnação. Nós temos consciência do livre-arbítrio. Então, ser espírita não é um privilégio, é uma oportunidade, é uma ferramenta para nós espíritas nos darmos conta que nós não podemos mais continuar nessa criminalidade, que nós precisamos do auxílio do alto, já estamos recebendo o espiritismo, recebemos a Boa Nova, o Evangelho de Jesus, que nos auxilia, que nos ampara, que em momentos de aflição você faz uma leitura do Evangelho e você encontra o conforto para a tua alma. Isso, qualquer um pode fazer o teste, eu tenho experiência própria por muitas oportunidades, quando eu me encontro realmente em situação, mas eu vou lá e pego o Evangelho, porque eu já não estou dando conta por minha conta. Eu pego o Evangelho, abro ele, faço uma leitura, e a leitura do Evangelho está de acordo com a problemática que eu estou vivenciando. E eu consigo, através dessa leitura de uma oração, eu consigo acalmar a minha alma. Todos nós conseguimos. Todos. Eu estou contando a minha experiência, mas tenho certeza que se outros falassem aqui, também poderiam testemunhar da mesma verdade, que o Evangelho é o refrigerador para a nossa alma, que nós temos à nossa disposição a todos os instantes do nosso dia. E a prece é uma ferramenta que todos nós já fazemos uso. A prece antes de dormir, a prece ao levantar, a prece ao meio-dia, às 3h, não importa que hora que nós vamos fazer a oração, é a hora que você tiver, que você lembrar. Você levantou, porque se disser assim, olha, temos que fazer a prece de manhã, a hora que você levanta. Ok, se você levanta, se você se acorda e lembra da prece, faz. Mas se você está na correria do dia a dia, tem que pegar o trem, tem que pegar as crianças, tem que ir na escola, tem que ir no trabalho, tem que pegar o companheiro de trabalho, tem que chegar no horário lá na outra cidade para desenvolver a tua atividade do dia, talvez essa agitação da manhã te faça esquecer da prece. Mas a hora que você está dirigindo, você pode entrar em prece. Não precisam ser palavras ditas, mas pode ser de pensamento, né? Ou quando você vê alguma coisa assim que é da natureza, que desperte a atenção, seja uma flor, um jardim, uma árvore, um lago, aquilo te chama atenção. E você vai ver que aquilo, como é bonita a beleza da natureza, né? Que Deus fez. Então, você pode elevar o seu pensamento de gratidão a Deus naquele momento. É isso que é estar conectado com Deus. Porque se for depender de nós colocarmos o joelho no chão para fazer a oração, talvez muitos de nós possam se esquecer nas primeiras atividades do dia de fazer essa prece, de fazer a oração. E também, junto com a prece, a recomendação de nós espíritas fazermos o Evangelho no lar. Uma vez por semana, num horário escolhido, para que você traga a proteção para o teu lar. Trazendo a proteção para o teu lar, você evita fofoca, você evita que espíritos obsessores que queiram a separação daquele casamento, a briga de pai com filho, de pai com filha,
você fazendo o evangelho no lar, você traz essa proteção. É você buscando o auxílio do alto para você proteger o teu lar. E aí, nesse evangelho no lar, você pode até, na oração, agradecer o teu lar, agradecer o lar dos teus familiares, dos teus amigos, agradecer aos lares que trabalham no bem, agradecer aquela cidade que te acolheu, que você escolheu para morar, para viver, ou você escolheu, ou você caiu de paraquedas, porque às vezes a gente cai de paraquedas na cidade também, não importa. A nossa gratidão por esse lugar deve ser lembrada, deve ser praticada, porque nas obras subsidiárias da doutrina espírita que nós lemos, os espíritos nos falam que, normalmente, eles se utilizam das casas que têm o evangelho no lar para ser um ponto de luz para a espiritualidade, para eles trabalhar. Porque eles vêm da cidade espiritual para trabalhar aqui, com os encarnados. E chegam aqui, eles precisam de um local. Esse local é escolhido, aquelas casas que têm evangelho no lar, que a espiritualidade já está acostumada, eles usam esses pontos de luz para eles, enquanto eles estão trabalhando aqui. E com isso você vai trazendo mais paz, mais diálogo, mais amor, mais respeito. Não que vai eliminar os nossos problemas, mas vai nos trazer essas possibilidades, porque nós estamos conectados com o alto, nós estamos buscando esse auxílio que está à nossa disposição. E aqui nós temos, no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, de Deolindo, de Ramiro Gama, o Deolindo Amorim, ele é um homem casado, espírita, participa da reunião mediúnica, participa dos trabalhos da Casa Espírita. Então, a gente sabe que quem participa da reunião mediúnica já passou pelos grupos de estudo, é um trabalhador da casa, e depois vai para a mediunidade. Então, você tem que ser alguém realmente participante da casa, porque é um trabalho mais completo que você faz na mediunidade. E o Deolindo Amorim, ele fazia isso, ele era esse tipo de trabalhador, mas era casado, tinha uma filha, e sua filha adoeceu, e ele providenciou a medicação, né, para que a sua filha tivesse o restabelecimento da sua saúde, e quando deu o horário de ir para o centro espírita, também ele tinha o compromisso assumido, e ele disse, olha, eu vou para a reunião mediúnica, assim que der, eu volto. A esposa ficou em casa cuidando da filha. Ele foi, fez os trabalhos na Casa Espírita, terminou a reunião mediúnica, foi para casa, a filha ainda não tinha recobrado a saúde, ainda estava reclamando do problema que ela estava vivenciando naquele momento, né? E o Deolindo falou para a esposa, você cuida dela mais um pouco, que eu vou fazer uma oração. Ele se retirou num outro quarto, entrou em oração, e ele conta no livro que ele falou com Bezerra de Menezes, olha, se há alguma coisa que você possa fazer pela minha filha, eu agradeço, porque ela realmente, né, ela já recebeu o medicamento da ciência, que é a primeira coisa, nós não podemos confundir oração com falta da ciência, não, nós temos que procurar o médico, nós temos que procurar todos os auxílios que estão na nossa disposição, mais a oração. Nenhuma das duas coisas funcionam separadamente, porque a ciência cuida da doença do corpo, a oração cuida da doença no perispírito. Então, a oração, o passe, a água fluidificada, trata do perispírito. E a ciência trata da consequência daquela doença. Por isso que nós não podemos ficar sem nenhuma, porque se nós tratarmos só do corpo, ainda está lá no perispírito aquele problema. Se nós cuidar só do perispírito, através de passes fluidificados, através de água fluidificada, através de oração, o corpo continua enfermo. Por isso que religião e ciências têm que andar junto. Então, nesse aspecto, nós não vamos nos confundir. Mas ele fez essa oração e ele não havia terminado a oração dele e a filha já havia parado de chorar. Então, está isso descrito no livro, é o poder da oração. Tem o poder da oração no livro O Céu, Entre a Terra e o Céu, da menina que pede. A menina faz uma oração pedindo para a sua mãe, que já havia desencarnado, quem lê o livro vai lembrar da história, ela só queria paz na família dela. Era só isso que ela queria, paz. Porque a madrasta estava tratando seu irmão muito mal, a ponto de até querer matar o menino, para se livrar dele, porque era uma peste na vida da madrasta. O pai estava dividido, porque ele amava a nova esposa, mas ele também amava o filho que ele tinha com a falecida. Então, era um conflito
de interesses, um conflito de sentimentos, muito difícil de você conseguir resolver esse tipo de conflito. E a filha, que ela não tinha nenhum problema com a madrasta, se dava muito bem, não tinha nenhum problema com o pai dela, também se dava bem, então ela era o ponto de equilíbrio da casa, e ela entra em oração, e ela pede para a mãe dela que venha ajudar, que venha resolver, mas o problema de tudo aquilo era a mãe dela, não era outra coisa. A mãe dela, que havia morrido, não aceitava outra mulher na casa dela, não aceitava outra mulher cuidando dos seus filhos, então ela estava obsediando aquela nova mulher que estava na sua casa. A mãe da menina era obsessora. Mas a espiritualidade amiga receberam essa oração, e eles dizem no livro que era uma oração refratária, que é quando você pede, no caso da menina, pedindo para sua mãe não estava em condição de atendê-la, porque ela estava na posição de obsessora. Essa oração foi direto para a espiritualidade superior e veio socorro para essa família, porque era uma oração refratária, uma oração sentida, de pedido de paz na família. Não estava pedindo os números da loteria, estava pedindo paz na família. Ela queria tranquilidade, ela queria equilíbrio, queria acabar com aquelas brigas que estavam ocorrendo. Então, a oração é muito poderosa. Tenho certeza que todos nós já vivenciamos um momento onde a oração fez toda a diferença na nossa vida. E Deus auxilia sempre, continua Emmanuel aqui, nessa leitura. Observa, porém, o edifício, ainda o mais singelo que se levanta no mundo. Todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade infinita. A inteligência do arquiteto, a força do obreiro, o apoio no solo, os materiais empregados, constituem dons da eterna sabedoria. Contudo, delineamento de planta, da construção, não se expressaram e nem se arregimentaram no serviço a toque mágico. Bom, Emmanuel, como ele tem uma maneira muito simples de nos ensinar, ele toma como base a construção dessa casa aqui, por exemplo. Quem está aqui desde quando essa casa iniciou neste endereço, sabe que esse prédio aqui estava abandonado, que estava caindo aos pedaços, e que foram os trabalhadores aqui do Amor e Luz que cada um contribuiu e construíram, e cada um foi colocando um pouco de trabalho aqui para que essa casa estivesse em condição de nos receber aqui com higiene, com dignidade aqui dentro, né? Mas foi uma construção que passou por essa modificação. E Emmanuel se utiliza desse mesmo exemplo. Foi necessário empregar diversos materiais na construção, é necessário, e ele fala do solo, que nós entendemos como terraplanagem de um terreno, ele fala da fundação. Então, quando você faz a terraplanagem, quem trabalha na construção sabe, tem que fazer a fundação. Depois da fundação vem o framing, depois do framing vem o side para o lado de fora, depois do side vem e tem outras etapas aí no meio. Quando você faz o roof, faz o side, mas por dentro está aberto. Aí vem o encanador, vem o eletricista, vem o aquecimento, vem o ar-condicionado. Cada item desse é uma empresa, são trabalhadores diferentes, especializados naquele item, e cada um faz a sua parte para que a casa tome forma. Terminado isso, vem o fiscal da prefeitura, de plumber, vem o fiscal da eletricidade, vem o fiscal do aquecimento, vem o fiscal... Cada um desses fiscal vem ver se cada profissional fez, se a construção está dentro da norma. Passado isso, fecha-se a parede com essa placa de chichiroque que nós vemos aqui, e depois disso vem o teipista, depois vem o pintor, e depois vem a house cleaner para limpar, porque seu trabalho está terminado, temos luz elétrica, temos parede, vem a house cleaner, a companhia de limpeza, limpam esse ambiente. Depois vem a decoradora, porque ela precisa encontrar os móveis adequados para cada ambiente da casa. E depois disso, essa casa está pronta para a família morar. Emmanuel se utiliza desse exemplo, dessas inúmeras etapas que uma construção passa, para dizer que o nosso espírito é um espírito bruto, que precisa fazer a terraplanagem, precisa fazer a fundação, e que a cada etapa que o nosso espírito vai passando, ele vai crescendo, ele vai evoluindo, ele vai se desenvolvendo. Então, a construção é assim, a construção está em condição de habitar? Tá. O espírito já é um espírito de luz? É.
Como que chegou a essa condição? Porque ele passou por todas as etapas. O espírito recebeu desde a criação, no início era só sua manutenção, sua alimentação e a procriação. Depois veio, nesse momento que estamos agora, vivendo a prova e expiação, que são as aflições que nós estamos resgatando de vidas passadas. E no nosso próximo estágio, seremos um planeta de regeneração, espíritos regenerados, espíritos que já estão conectados com o bem. Pode ser ainda espíritos que tenham resíduos do mal, porque não é um toque de mágica, como ele diz assim, na construção, o serviço não é um toque de mágica. O nosso espírito não vai ter um toque de mágica, nós teremos que passar por todas essas fases. E para nós caminharmos por esse caminho e para passarmos todas essas fases, nós temos a possibilidade do auxílio do alto. É o auxílio do alto que vai nos dando a força necessária para nós podermos passar por essas etapas. Sozinho, nós não damos conta de cumprirmos todas essas etapas propostas aqui, como se fosse uma construção. É uma construção de casa, material. Agora, aqui ele está falando da construção do espírito. Então, nós precisamos de diferentes experiências, diferentes encarnações. Só que nessas diferentes experiências e encarnações, nós temos ferramentas que nos auxiliam para nos transformar. E ele continua, e ele usa o lavrador. O lavrador roga bom tempo a Deus, mas não colhe sem plantar, embora Deus lhe enriqueça as tarefas com os favores do clima. É uma coisa bem simples, né? Dá para nós entender facilmente. Como que eu vou colher se eu não plantar? Eu sou da roça, eu nasci na roça, trabalhei na roça, até aos 16 anos eu era da roça. Nós plantávamos e colhia, eu conheço o processo da roça. Como é que é lá? Se nós não plantássemos, nós não colhíamos. Isso qualquer um de nós aqui pode entender. Se nós não plantarmos, nós não vamos colher. Nós podemos contar, aqui ele diz que o lavrador pode contar com os favores do clima. Nós podemos contar com os favores dessa encarnação, mas é necessário nós plantarmos boas obras, boas coisas nesta encarnação. Qual é o bem que nós estamos fazendo que vai gerar frutos para os outros? Gerar frutos no sentido que nós possamos estender a mão e auxiliar aquele que está um pouquinho abaixo de nós. Mas não vamos nos esquecer que no dia a dia nós também precisamos erguer a mão para cima, que quem está acima de nós também nos puxe, também nos leve. Então é necessário plantar. Emmanuel, ele foca muito nisso. É necessário trabalhar, é necessário fazer sua parte. Não cruze os braços, não espere que você vai ser beneficiado pela providência divina por um processo de osmose, que só porque você quer, você vai receber. Você não vai receber. Você vai receber porque você trabalha e porque você corre atrás. E isso seja na vida material e seja na vida espiritual. Você é responsável pelas suas obras. Você tem que correr atrás. Não cruze os braços. Não fique se lamentando, porque ninguém é vítima. Cada um tem aquilo que precisa nesse momento da encarnação. Então, o que nós temos nesse momento é exatamente o que nós precisamos. É nem mais, é nem menos. É o que nós precisamos. Ele só nos convida a irmos para a plantação. E, logicamente, fazer as nossas escolhas de plantar o bem, porque nós já estamos cansados de não ter esse esclarecimento e não fazer uma boa planta. As leis de Deus protegem a casa, no entanto, se o morador não protege as mesmas leis de Deus, com o tempo transforma em ruína, até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever, que se propõe a reconstruí-la, habitá-la com respeito e segurança. Usando mais uma vez o exemplo da casa material, que nós temos o dever de manter essa casa material em condições de nos receber aqui. Mas ele está falando da casa espiritual. Nós temos o dever de cuidar dessa casa espiritual para não deixar transformar em ruína. O que seria uma ruína para o espírito? Voltar para os tempos de criminalidade que nós tivemos na história do nosso planeta. Essa é a ruína do nosso espírito. Qual é o nosso dever? O nosso dever é buscar o auxílio do alto, oração,
o evangelho no lar, buscar auxiliar sempre que tiver no nosso alcance, né? Sempre estender a mão para o nosso semelhante, para que nós sejamos essa casa com respeito, que possa ser habitada. Então, esse espírito possa ser merecedor de habitar essa casa do plano regenerado. O espírito é merecedor, porque ele fez por onde, ele trabalhou, ele conectou seus pensamentos e tudo nessa direção, para que ele realmente possa fazer a sua evolução. Em toda parte, a natureza encarece o apoio divino, mas não deixa de recomendar, ainda que sem palavras, o impositivo do esforço humano. Mais uma vez, Emmanuel nos convidando ao nosso esforço, né? Eles não têm como você fazer sem o esforço humano. Nós temos o apoio divino. Quando nós escolhemos o bem e quando nós queremos fazer, geralmente a espiritualidade vem nos intuir. Se nós não somos médium ostensivo, não tem problema, porque nós temos a mediunidade que é através da intuição, a mediunidade intuitiva. Através da intuição, os espíritos nos sugerem que nós mudemos de caminho, que nós façamos um trajeto diferente hoje, que nós não vá por essa rua. E quando nós não prestamos atenção, e a nossa teimosia, e nós continuamos naquele caminho, se chega lá, tem um acidente, tem um engarrafamento, se fica preso, mas a intuição já veio antes, que era para você mudar de caminho. Nós não precisamos ser assim tão fiel para aquele caminho que nós conhecemos, para ir e vir da onde nós precisamos. Nós podemos passar a observar esse apoio divino que a gente recebe através da intuição, que nos dá uma certa direção. E ele diz assim: árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção, assim também o nosso espírito, em plena jornada. Uma coisa bastante lógica, se nós tivermos imagine que você tem uma casa, você tem um quintal, e você escolheu a sua fruta predileta. Você foi lá e plantou um pé. No meu caso, seria um pessegueiro. Pé de, né, colher pêssego. Minha fruta preferida. Mas esse pessegueiro não gera fruta. Nunca deu um pêssego. O que eu vou fazer? Eu vou cortar a árvore. Não dá fruta. Eu gosto de pêssego. Plantei pêssego e não dá pêssego, eu corto a árvore. Assim é o nosso espírito. Qual é o fruto que nós estamos dando? Porque ele faz uma comparação que nós, espíritos encarnados, somos como se fosse uma árvore. E essa árvore, ela está suposta a dar frutos. Se ela não dá fruto, ela será cortada. Então, é uma explicação de Emmanuel, assim, bastante simples, né? Bastante simples para nós, para o nosso entendimento. Mas é bem profundo. Nós, como espíritos, precisamos gerar frutos. Então, eu sei que nós, no momento da sociedade em que vivemos, a gente está acostumado a ajudar pessoas que precisam, imigrantes que chegam, pessoas que estão sem emprego, pessoas que estão passando pelo problema da saúde, ou a falta de saúde, no caso, né? Problema da doença, e precisam de ajuda, e a comunidade estende a mão e ajuda, e depois a pessoa, na primeira oportunidade, se recupera e vira as costas, né? E eles, pô, a gente ajuda, as pessoas nem agradecem, é verdade. Só que essa ajuda que nós temos, que o nosso espírito é suposto a dar, não é para esperar agradecimento, é para nós ajudarmos, porque isso faz o nosso desenvolvimento. Não é para esperar gratidão. Que se vocês, ou se nós formos ajudar esperando a gratidão, pode parar de ajudar, porque não vai ter. Porque, no final das contas, aquele que você ajudou é só uma oportunidade. No final das contas, é entre você e Deus. Ele te deu a tarefa, te deu a oportunidade de tarefa, e a questão vai ser, você fez ou não fez? Se o outro é ingrato, aí ele vai responder pelos atos dele. Não é problema nosso. Na verdade, o nosso problema é recebermos essa possibilidade de trabalho e podermos desenvolver. No livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, que eu já citei, o Ramiro Gama, ele conta no capítulo 9 um lindo sonho que ele descreve o sonho que ele teve. Então ele diz, sonhávamos que nos achávamos num laboratório rico de luzes e cores. Estávamos deslumbrados com o que víamos, quando nos apareceram 3 senhores de capas douradas, simpáticos, que, reconhecendo-nos, nos cumprimentaram. Cada qual trazia à cabeça um círculo luminoso.
eram, dizia-nos alguém, o doutor Bezerra de Menezes, o padre Germano e o professor Felisberto de Carvalho, já nossos conhecidos e que, sobremodo, mereciam a nossa estima e admiração. Então, ele conta esse encontro que ele teve no desdobramento do sono, ele foi levado a esse laboratório e disse que era um laboratório muito grande, que ele na Terra, ele nunca havia visto nada parecido ou falado alguma coisa assim. E com equipamentos muito sofisticados. E que o passeio durou muito tempo lá, e eles foram levando ele a cada departamento desse laboratório que é utilizado para auxiliar os espíritos que estão encarnados no momento da Terra. E terminada essa experiência, Bezerra de Menezes fez uma palestra para ele sobre a aura do espírito. Então, fez um esclarecimento para ele, no qual ele não comenta no livro sobre ele só comenta que recebeu essa palestra sobre a aura do espírito. E, em seguida, levaram ele para fora desse laboratório e mostraram para ele uma coluna de espíritos desencarnados, com túnicas brancas, porém bastante gastas, né? E ele disse, olha, são espíritos que encarnaram na Terra com o compromisso de trabalhar para o Cristo, e eles trabalharam, eles fizeram o trabalho que era esperado deles. Então, eles estão indo ali para aquela linha. Tinha uma outra linha também de espíritos desencarnados, com as suas túnicas brancas, porém sujas, e nas quais ele disse assim, essa outra coluna são espíritos que foram e que eles negociaram o cristianismo na Terra. Eles tiraram o benefício, proveito próprio da religião. Eles não trabalharam com a verdade. Eles trabalharam com aquilo que lhes deu certo lucro naquele momento, sem se preocupar com a espiritualidade, sem se preocupar com as leis divinas. Então, esses vão ter que, indo para a fila da reencarnação, pegar uma nova oportunidade, porque todos somos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, somos merecedor de uma nova oportunidade. E depois ele foi levado a um pomar, que tinha todo tipo de fruto, um mais bonito que o outro, e ele perguntou ao pomicultor que estava cuidando, de quem é esse pomar? E o pomicultor falou para ele, esse é nosso, é de todos, quem quiser pode se servir das frutas. Então, essa é a ideia do plano espiritual, que o espírito evoluído tem acesso a esse pomar, o espírito que entendeu as leis de Deus, o espírito que buscou pelo auxílio do alto, que ele tem acesso a esse pomar, que são as coisas boas prometidas por Deus. E, por fim, levaram ele embaixo de uma árvore, na qual os frutos dessa árvore eram frutos de ouro. Ele disse que nunca viu frutos daquele tipo. E ele perguntou, mas que fruto é esse? E aí Bezerra de Menezes falou para ele que era o fruto da verdade, e que aquela era a árvore da verdade, e cada um dos cristãos, cada um daquele que se propõe a trabalhar pelo Cristo, é responsável pela manutenção daquela árvore, e que ele estava sendo levado a conhecer essa árvore por merecimento, e que ele tinha o compromisso de continuar trabalhando na terra para que essa árvore da verdade fosse mantida, que não perdesse o rumo da verdade dos ensinamentos do Cristo. E ele, né, conta que ficou muito feliz com essa possibilidade que ele teve de ver dessa árvore da verdade. E deixa o convite para nós que nos propomos a trabalhar na Casa Espírita, para também trabalharmos com a verdade, trabalharmos com aquilo que nós sabemos que está conectado com o Evangelho de Jesus, sem inventarmos histórias, sem criarmos nenhuma possibilidade para atrair esse ou aquele, porque cada um que vem ao Centro Espírita tem que vir porque tem a necessidade de compreender, de estudar, de ter essa oportunidade, e não porque nós estamos contando que aqui no Centro Espírita a gente fala com o Espírito, que a gente vê o Espírito, que a gente... isso é para quem estuda mediunidade, e tem uma finalidade específica. Isso não é para ser usado como propaganda para atrair ninguém para a Casa Espírita. A criação pode ser comparada a uma imensa propriedade do Criador, que usufrui com todas as criaturas em condomínio perfeito, no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos. Não te digas dessa forma,
sem obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. Bom, as nossas responsabilidades crescem com o nosso entendimento, com o nosso crescimento. Então, nós temos a responsabilidade de estudar, porque quando nós estudamos, a verdade aparece, e a verdade nos esclarece. Quando pensamos, quando influenciamos alguém, nós temos como programar, como influenciar as pessoas. Eu vou influenciar as pessoas para o mal, para o bem, para aquilo que eu quero que seja o bem, para a verdade que eu defendo. Não necessariamente que seja a verdade, mas é a verdade que eu defendo. A minha verdade tem que ser defendida. Então, eu vou influenciar aos outros com a minha verdade. Não. Eu tenho a possibilidade de influenciar as pessoas com o que realmente é verdade, o que é do Evangelho de Jesus. É essa influenciação que eu posso levar, dando um conselho, levando uma palavra, sendo contrário às ideias negativas que me apareçam, de olha, eu não concordo com isso, né? É uma maneira de a gente influenciar. Programar, eu posso programar meu pensamento, eu posso programar meus atos. Eu não quero ter atos negativos, eu não quero ter atos do mal. Então, eu vou programar. Eu posso cometer erro, é diferente. Mas a minha intenção vai ser sempre de programar o bem e de respeitar e de auxiliar na medida possível. O meu agir e o meu fazer vão falar mais alto do que as palavras que eu possa emitir. Porque quando você age no bem, quando você faz o bem, é o exemplo que fica. As palavras podem gritar alto, mas o que você faz cala no meu coração. Então, é uma maneira que nós podemos de fazer as nossas escolhas. E no Evangelho ele diz, qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, sendo mau como sois, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, mais forte razão, vosso Pai que estás nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Mateus, de 7 a 11, capítulo 7, versículo 7 a 11. É uma lógica, né? Se um pai e uma mãe encarnada aqui trabalha duro, se esforça ao máximo para dar o melhor, o auxílio do alto sempre será o melhor e muito, muito mais proveitoso, porque é aquilo que nós precisamos. E por fim ele diz, ajuda-te que o céu te ajudará, proclama a sabedoria. Isso no fundo equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós, pelo menos, o mínimo. Então, Emmanuel nos convoca ao trabalho e nos orienta que se nós quisermos fazer a nossa evolução, que nós dermos o mínimo de nós mesmos. Dá o mínimo. O que é esse mínimo? É o que está no homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, que se conhece o verdadeiro cristão, pelo esforço que faz para trabalhar no bem. Então, se o mínimo nosso for nos esforçarmos para trabalhar no bem, é isso que é esperado de cada um de nós. No mais, muito obrigado a todos, que tenhamos uma boa tarde. Obrigado, Vonei. Alguém tem algum comentário? Ajuda-te que o céu ajudará. Isso é bonito, né? Mas nós temos que fazer o esforço, né, Vonei? Tem que dar um passo, pelo menos, só um passinho pequeno. A importância, a gente sempre lembra a importância da oração e do evangelho no lar. E a casa oferece, se alguém não faz e queira fazer e precisa de auxílio, é só contatar, fala com a Lucia ali na livraria ou com algum trabalhador que nós vamos orientar, que é muito importante, né? Nós pegamos esses 30 minutinhos por semana, qualquer dia da semana, qualquer hora que quiser, para sentar, fazer uma leitura edificante, uma oração. Muito bem. Obrigado, Vonei, mais uma vez por vir aqui lá de Monte Vernon. Quanto tempo? 1 hora? 1 hora e pouquinho? Obrigado pela dedicação, pela doação do seu tempo, né? Podia estar com a família em casa, mas veio aqui para nos presentear, né, Luci? Isso é muito importante, né? Essa ajuda que nós recebemos desses trabalhadores do Cristo. Muito obrigado. A casa te agradece muito. Aproveitar as oportunidades de trabalho. Com certeza, também, né? Também. Olá, Regina.
Então, nós temos avisos. Em outubro, dia 1º, vai ser Garagem Céu. Então, foi um sucesso a primeira, nós vamos ter a segunda, não, a terceira, né? Terceira, olha aí, ó. Dia 14 e 15 é a Feira do Bolo, essa eu gosto. Essa é boa. Não dá para fazer dieta, não, né? Dá não, né, Luci? Mas tudo light. É? Tem certeza? Eu tenho. Então Quando tá a gente bom. come assim, com tranquilidade, não engorda. É, não engorda, né? Só Gar- tem assim, então. A Garagem Céu procura a Silma, que a gente está precisando de ajuda ainda, né? Precisamos dos trabalhadores que possam ajudar a Silma. Temos que levar para lá, vai ser numa antena, ali na Ferry Street. Então, nós agradecemos a ajuda de todos os colaboradores que já colaboraram, e que se puder colaborar outra vez, se vier novos, melhor ainda também, para nós dividirmos essas atividades, que é para ajudar a nossa casa, para ajudar a manter essa luzinha acesa, que a outra, os mentores, com certeza, vão manter sempre para nós. Wilson, principalmente de manhã, às 6 horas da manhã, na hora de levar as coisas para uma antena, e à tarde, no final da tarde, na hora de trazer tudo para o centro. Nós precisamos de Braços fortes, braços fracos. dois horários, né? Principalmente... Ó, falando da Silma, a Silma chegou aqui, ó. Olha a elegância, hein? Tá linda, Silma. Obrigada. Pois é. Eu estou gostando de falar da Graça. Isso aí. Então, é só procurar a Silma, que a Silma vai orientar, né, Silma, para fazer como que a gente pode ajudar nesse projeto, né, que é para ajudar a nossa casa. E a gente precisa realmente de pessoas para ajudarem a carregar. Gente, é meia hora de manhã aqui, se puderem, ou meia hora à tarde, é só subir a escada, entendeu? Não é muito tempo, não é assim o dia todo, porque tem pessoas que ficam lá já o dia todo, que são geralmente as mulheres, né? A gente não tem uma força, né, de um homem, então a gente precisa dos bracinhos. É somente isso, não é muito tempo. Está dado o recado. E a última, tá vendo? O tempo passa rápido e a gente... Vai esfriar. Então, vamos aproveitar a oportunidade para a gente ajudar um pouco. Eu queria falar uma coisa, se você dá licença. Já dei. Quem sou eu? Eu vou continuar falando. Eu escutei falando do Evangelho no Lar. Eu quero falar para quem não sabe, a casa tem um grupo aqui que oferece a introdução do Evangelho no Lar. Para aqueles que ainda não fizeram, a gente faz online, não precisa nem ir na casa mais. Então, procurem, gente, a mim, ou se não, lá na frente, para poderem introduzir o Evangelho no Lar nas suas casas, para quem ainda não tem. E as preces? E tem também as preces intercessoras. Então, a gente, assim, tem um monte de ajuda, né? Que a gente pode... ele falou também das preces, o valor da prece. Então, é isso. A gente tem bastante recurso. Ótimo, está dado o recado. E no dia 15 também tem a abertura da Semana Espírita. Nós temos algum lugar que a gente pode olhar qual que vai ser o schedule para o calendário? Dia 15, aqui vai ser a abertura aqui. Não sabemos o nome do palestrante. Não importa. Vai ser bom. Vai ser o primeiro dia, né? O primeiro dia vai ser aqui. Luciana sabe? Luciana está aqui. Não, da Semana Espírita é dia 15 de abertura, vai ser aqui com a Feira do Bolo. Isso aí, ele já falou, né? E no dia 12 de novembro, a gente não passou para você ainda, porque a gente confirmou hoje na reunião. A gente vai fazer um seminário para evangelizadores espíritas. Todos estão convidados que gostariam de participar, né, desse trabalho de evangelização espírita, estão convidados a participar conosco. Evangelização infantil e infanto-juvenil, né? Ok, tá dado o recado. Pode continuar. O Enodável vai continuar maravilhoso que tem lá fora, viu? O almoço? Bacalhau. Olha, quem sair sem almoçar hoje, os obsessores agarram tudo lá fora. Brincadeira, não é verdade. O mais importante
Ó, a Simone gostou dessa, né, Simone? Brincadeira à parte, gente. Isso daí também é o almoço nosso, é para ajudar a nossa casa. Quem puder, colabora. Quem não puder, come com a gente. Vai ser muito bem-vindo. Quem puder, dá de presente. Sabe alguém que está precisando? Leva a marmitinha. Tem um container. Ah, e tem bolo também. Ah, não, o bolo daqui a pouco, né? Vai ter bolo lá, né? Tia Regina, parabéns, tia Regina. Obrigada, obrigada. Ah, Não chegou um dia, não, mas eu já estou celebrando. tem que celebrar todo dia. É isso mesmo. Então, já dei todos os recados. Você esqueceu. Mas não está no meu papelzinho aqui, ó. Eu vou processar a pessoa que colocou o papelzinho aqui e não colocou. São de outubro, aí os outros vai dar depois. Mas qual que faltou? Fala para mim. Dia 15, abertura da Semana Espírita com João Korngold. Ó, o John Korngold. Ele vai fazer a abertura. E aí, talvez ele traga a esposa dele, a Jussara, também, já faz 2 palestras. É fazer divulgação do nosso futuro coral. Ah, o coral, a Cris me falou, tá vendo aí, ó, o coral, ó, quem quiser participar do coral, que vai ter aqui na nossa casa, é só procurar Cantar e encantar. Cantar, Encantar. Eu eu vou destruir o coral. Não, pode vir, Todo mundo pode vir, né? Até o que tem a voz taquara rachada que nem eu pode ir, né? Você sabe o que acontece? Tem sempre uma voz principal que Ah. usa a música. Depois, o acompanhamento... É bonito. Vão ter 3 profissionais juntos para treinar a gente que não sabe. É bonito. Então, nós vamos cantar bonito. Não? Legal, legal. Lembrar É uma que iniciativa boa. Que cantar é você fazer oração dobrada. Que você canta, sabe? Com o físico, com a alma. Tá. Nossa, Regina, você está me emocionando hoje. Estou inspirada. Vem para cá, vem aqui. Não, vem comigo aqui. Vem comigo aqui, Regina, vem comigo. Vem comigo aqui. O DJ Múcio está lá atrás, já preparado. Então, depois nós vamos passar para a nossa segunda parte, que são os passos. A Regina vai fazer a nossa oração final, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vamos seguir em frente. Posso ter um abraço? Claro, Ah, claro. Regina, parabéns. Obrigada, obrigada. Por favor. Então, um coração cheio, cheio, cheio de gratidão. Nesse momento, quero agradecer todas as bênçãos da minha vida, família, amigos e colegas dessa casa, que é o nosso abrigo espiritual, emocional. Com gratidão, Jesus, nosso mestre querido. Eu venho pedir que essa energia, que essas bênçãos podem ser estendidas a lugares que se encontram seres humanos necessitando. Posso ajudá-los na alimentação para manter o físico, alimentação física e espiritual. Nos hospitais, nos países que se encontram em guerra, nos lares aqui, à nossa cerca, que não estão em paz. Que essa paz, que essa bênção possa ser estendida por esse país, por esse continente, por todo o nosso planeta, pelo nosso planeta Terra. Dai-nos, Jesus, a consciência da conservação do nosso planeta, da natureza, que possamos fazer o melhor pelo outro e pela nossa casa, Terra.
esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Amém.